Talmud, Shabat 152b. Durante os 7 dias de luto, Rav Yehuda levava 10 pessoas para se sentarem em seu lugar, na casa do falecido. Após 7 dias, o falecido apareceu a Rav Yehuda em sonho e disse: "Fique tranquilo, pois você me tranquilizou." Rabi Abarro disse: "Tudo o que as pessoas dizem diante do falecido, ele sabe, até que o túmulo seja selado com a pedra superior." Rabi Ia e Rabi Shimon, filho de Rabi Yehuda Hanazi, discordaram quanto ao significado desta afirmação. Um deles disse que o falecido fica ciente até que o túmulo seja selado com a pedra superior, o que se refere à cobertura da sepultura, Tosafot. E o outro disse que é até que a carne se decomponha. Aquele que afirma que a consciência dura até a decomposição da carne pode fundamentar sua posição no seguinte versículo: "Mas a sua carne se entristece por ele, e a sua alma chora por ele." Jó capítulo 14, versículo 22. Isso indica que o falecido está ciente da dor da sua carne na sepultura. Aquele que afirma que o falecido só tem consciência até o túmulo ser selado com a pedra superior pode fundamentar seu ponto de vista no que está escrito em outro versículo: "E o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu." Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Isso indica que, quando o corpo retorna à terra, o espírito também retorna ao seu lugar e não tem mais consciência do que está acontecendo com o corpo. Os sábios ensinaram, com relação ao versículo: "E o espírito retorna a Deus, que o deu." Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que as palavras "quem o deu" significam "como foi dado." Em outras palavras, devolva-o a ele como ele o deu a você, assim como ele o deu a você em pureza, você também deve devolvê-lo a Deus em pureza. O Talmud cita uma parábola de um rei de carne e osso que distribuiu vestes reais a seus servos. Os sábios as dobraram e as colocaram em uma caixa, cúfisa, para protegê-las, enquanto os insensatos foram trabalhar com elas. Depois de algum tempo, o rei pediu que suas vestes lhe fossem devolvidas. Os sábios as devolveram passadas, como estavam quando os servos as receberam, e os insensatos as devolveram sujas. O rei ficou feliz em receber os sábios e irado em receber os insensatos. Com relação aos sábios, ele disse: "Minhas vestes serão devolvidas ao depósito, e que retornem em paz para suas casas." E com relação aos insensatos, ele disse: "Minhas vestes serão entregues ao lavandeiro, e eles, os insensatos, serão presos como castigo por degradarem as vestes do rei para seus próprios fins." O santo, bendito seja ele, também age dessa maneira. Com relação aos corpos dos justos, que são comparados às vestes reais bem cuidadas, está escrito: "Ele entra na paz, repousam em seus leitos todos os que andam na retidão." Isaías capítulo 57, versículo 2. E com relação às suas almas, está escrito: "A alma do meu Senhor será ligada ao feixe da vida com o Senhor, teu Deus." 1 Samuel capítulo 25, versículo 29. E, inversamente, com relação aos corpos dos ímpios, está escrito: "Não há paz para os ímpios, diz o Senhor." Isaías capítulo 57, versículo 21, e com relação às suas almas, está escrito: "As almas dos teus inimigos ele lançará na funda." 1 Samuel capítulo 25, 29. Foi ensinado em uma baraita que Rabi Eliezer disse: "As almas dos justos são guardadas sob o trono da glória, como está escrito: e a alma do meu Senhor será ligada no feixe da vida." 1 Samuel capítulo 25, versículo 29. E as almas dos ímpios são continuamente acorrentadas, e um anjo fica em uma extremidade do mundo e outro anjo fica na outra extremidade do mundo, e eles lançam as almas dos ímpios de um lado para o outro, como está escrito: "E as almas dos vossos inimigos ele lançará na cavidade da funda." 1 Samuel capítulo 25, 29. Raba disse a Rav Naamã: "O que acontece com as almas das pessoas medianas, que não são nem justas nem impias?" Rav Naamã respondeu: "É bom que você me tenha feito essa pergunta, pois mesmo se eu estivesse morto, não seria capaz de lhe dizer isso."
Como Shmuel disse, estas e aquelas, as almas dos ímpios e das pessoas medianas, são entregues a Duma, o anjo encarregado dos espíritos. Mas estas, as almas das pessoas medianas, têm descanso, e estas, as almas dos ímpios, não têm descanso. Rav Mari disse, nem mesmo os corpos dos justos serão preservados e se tornarão pó, como está escrito, e o pó voltará à terra, como era, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O Talmud cita uma história relacionada: os cavadores que estavam escavando nas terras de Rav Naamã encontraram uma sepultura, e Rav Ahai bar Yoshia, que estava enterrado ali, os repreendeu. Eles foram até Rav Naamã e disseram: um falecido acabou de nos repreender. Rav Naamã foi até a pessoa ali enterrada e perguntou: quem é o mestre, ou seja, quem é você? Ele respondeu: eu sou Ahai bar Yoshia. Rav Naamã perguntou: como seu corpo foi preservado? Rav Mari não disse que os justos se transformarão em pó. Rav Ahai respondeu: e quem é Mari, a quem eu não conheço? Por que eu deveria me preocupar com o que ele diz? Rav Naamã disse-lhe: mesmo sem a declaração de Rav Mari, existe um versículo explícito que está escrito: e o pó voltará à terra como era, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Rav Ahai disse-lhe: quem te ensinou o livro de Eclesiastes não te ensinou o livro de Provérbios, pois está escrito em Provérbios: um coração tranquilo é a vida do corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios capítulo 14, versículo 30. Isto significa que qualquer pessoa que tenha inveja no coração durante a vida, seus ossos apodrecerão na sepultura, e qualquer pessoa que não tenha inveja no coração, seus ossos não apodrecerão. Rav Naamã o tocou e viu que ele tinha substância. Rav Naamã disse-lhe: que o mestre se levante e entre em minha casa. Rav Ahai disse-lhe: você revelou que nem sequer estudou os profetas, e não é apenas dos escritos que você é ignorante, pois está escrito: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos levantar, ó povo meu. Ezequiel capítulo 37, versículo 13. Enquanto os mortos não forem instruídos a deixar seus túmulos, sair por vontade própria é proibido. Rav Naamã perguntou mais uma vez a Rav Ahai sobre a preservação da carne, e ele disse: mas está escrito: porque tu és pó e ao pó voltarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19, então por que teu corpo não se transformou em pó? Ele lhe disse: esse versículo se aplica aos justos apenas uma hora antes da ressurreição dos mortos, para que eles também possam ser recriados. Maharsha. Certo apóstata disse certa vez ao Rabino Abarro: você diz que as almas dos justos são guardadas sob o trono da glória, mas, se assim for, como a mulher do oráculo ressuscitou Samuel usando necromancia se a alma dele não estava mais neste mundo? Rabino Abarro respondeu: ora, isso ocorreu dentro do prazo de 12 meses após a sua morte, como foi ensinado em uma baraita. Durante 12 meses completos, o corpo de uma pessoa falecida permanece e sua alma ascende e desce, de modo que às vezes está neste mundo com o corpo. Após 12 meses, o corpo deixa de existir, e sua alma ascende ao seu lugar sob o trono da glória, e não desce mais. Sabe, existe um texto antigo, bem enigmático, que se a gente bate o olho parece só um monte de lenda, de superstição, mas e se na verdade ele for um mapa super detalhado da nossa própria alma? Hoje, a gente vai mergulhar no Talmud para decodificar um segredo que é surpreendentemente atual. Para começar, a gente vai direto para um mistério tirado de um dos textos mais centrais da sabedoria judaica. E a história que ele conta é, para dizer o mínimo, bem estranha. Pensa só na cena. Um grupo de coveiros está lá, trabalhando, e de repente uma voz vinda de uma sepultura dá uma bronca neles. Essa é a história de Rav Ahai bar Yoshia, um defunto falante que deixa todo mundo de cabelo em pé. E não para por aí. Logo em seguida, o texto joga na nossa cara outra imagem chocante. Almas sendo arremessadas com violência de um lado para o outro do mundo por anjos, que nem uma pedra num estilingue. Então fica a grande pergunta: o que é isso?
A gente tá lendo contos de fadas, superstições de uma época que já passou? Ou será que essas imagens tão bizarras são, na verdade, um tipo de código para algo muito mais profundo sobre a experiência humana? Para decifrar esse código, a gente precisa de uma chave. Uma chave que transforma essas histórias, que parecem mágica, num manual bem prático sobre a nossa vida interior. O segredo todo está em sacar que existem duas maneiras de ler um texto como esse. Se a gente lê no sentido literal, o que a gente encontra? Fantasmas, magia, mas se a gente faz uma leitura estrutural, a coisa muda completamente. Aí a gente revela um sistema que descreve estados espirituais, dinâmicas internas, e a ferramenta para fazer isso é o que os sábios chamavam de linguagem dos ramos. Eles usavam imagens do nosso mundo físico, tipo um corpo, uma pedra, uma roupa, para falar de realidades internas, que seriam as raízes. É basicamente a nossa chave de decodificação. Ok, com essa chave na mão, vamos agora aplicar esse método e dar um novo significado para os conceitos mais básicos que a gente encontra no texto vida, morte, corpo e alma. Primeiro, a morte. Nesse código, morte não tem nada a ver com o fim biológico. É sobre o fim de um estado espiritual, sabe? A perda de um nível de inspiração, aquele momento em que uma luz interior se apaga. E corpo ou carne? Também não é sobre o corpo físico. A carne aqui é uma metáfora para a matéria-prima do nosso ser, o nosso desejo bruto, a nossa vontade fundamental de receber as coisas. E por fim, a alma ou o espírito. Não é um fantasma que fica por aí. A alma é a intenção, é a força que dá uma forma, uma direção para aquela matéria-prima do desejo. É a intenção que vai moldar o nosso querer. Para juntar tudo isso, o Talmud conta uma parábola poderosa que mostra como esses conceitos todos funcionam juntos. É a história de um rei e suas vestes. A história é bem simples. Um rei dá roupas muito preciosas para os servos dele. Os sábios pegam as roupas e guardam com todo cuidado. Já os tolos, bom, eles usam as roupas no trabalho do dia a dia e acabam sujando tudo. No final, o rei pede as roupas de volta. Agora, vamos traduzir a parábola. As vestes reais são a nossa intenção pura, a nossa alma. Guardar as vestes significa proteger essa intenção. E sujar as vestes significa usar essa força motriz para fins puramente egoístas, misturando tudo com o nosso ego. Então o texto descreve dois resultados. O caminho dos sábios, que cuidam da intenção, leva a um estado de paz, de integração, que é chamado de feixe da vida. Já o caminho dos tolos, que usam a intenção para o ego, leva a um estado de oscilação, de inquietação, que é justamente aquela imagem da alma sendo arremessada como uma funda. Certo. Agora vamos trazer tudo isso para o presente. Por que essa análise de um texto tão antigo importa hoje? Porque, no fundo, ele funciona como um espelho. Essas histórias não são sobre um passado distante. Elas descrevem ciclos que todo mundo vive. Momentos de grande inspiração, que são seguidos por períodos de vazio, de perda de propósito e aquela luta constante para se renovar. É a dinâmica da nossa vida interior. A questão central é esta. O Talmud não está só narrando lendas antigas. Ele está usando uma linguagem toda codificada para mapear a psicologia humana, as nossas quedas e as nossas elevações. E talvez a ideia mais poderosa de todas seja esta. O texto diz que até os justos precisam voltar ao pó. Isso não é uma punição, não é um fracasso. É um princípio universal de crescimento. Um estado antigo precisa se desfazer por completo para que um novo, mais elevado, possa surgir no lugar. E isso deixa a gente com uma reflexão final. Se o pó, esse estado de dissolução, de vazio, não é o fim, mas sim a matéria-prima, a verdadeira pergunta é: o que vai ser construído a partir dele? Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje nós temos uma missão incrivelmente empolgante, daquelas que realmente mudam a perspectiva sobre textos antigos. Nós vamos decodificar um documento fascinante hoje, analisando trechos muito específicos do Talmud. Mais precisamente, o Tratado Shabá 152b, tudo isso guiado pelos estudos minuciosos de Alessandro Oliveira dos Santos. Exatamente. E, olha, numa primeira leitura literal, o texto de hoje ele parece meio que o roteiro de um filme de terror.
Ou até, sabe, um manual de feitiçaria antiga. Sim, total. Porque nós temos cadáveres conversando com coveiros, temos debates sobre até quando a carne apodrece na sepultura, necromancia e almas sendo arremessadas por anjos como se fossem, tipo, pedras numa funda cósmica. É um cenário denso e bem assustador à primeira vista, né? O que é fascinante aqui é que o Talmud, de fato, não é uma narrativa linear e muito menos um compêndio de magias ou superstições macabras. Ele é um sistema de pensamento incrivelmente sofisticado. Uhum. Os sábios que o compilaram utilizavam o que chamamos na tradição de linguagem de ramos. Eles pegavam emprestadas imagens literais, físicas e às vezes até bem chocantes deste nosso mundo material, justamente para descrever uma dinâmica invisível que ocorre dentro de nós. Uma metáfora, digamos assim. É, mais que uma metáfora. Estamos falando da pura engenharia da psicologia humana, sabe? Das raízes do nosso desejo e das transições espirituais mais profundas. Entendi. Então a intenção do nosso encontro de hoje não é debater lendas urbanas ou misticismo popular. Nós vamos traduzir essa antiga engenharia da alma para que quem nos acompanha entenda como a mente e as emoções humanas realmente funcionam na prática. Perfeito. Especialmente durante aqueles momentos de perda, de busca por inspiração e de grande crescimento pessoal. Ok, vamos desempacotar isso começando com a primeira história do texto, que envolve a figura de Rav Yehuda. Certo, essa história é fundamental. O texto conta que, durante os 7 dias de luto por uma pessoa, Rav Yehuda levou 10 pessoas para se sentarem no lugar do falecido. E aí, após esses 7 dias, o falecido aparece em um sonho para Rav Yehuda e agradece dizendo: "Fique tranquilo, pois você me tranquilizou." Numa leitura rápida, soa como se ele tivesse apaziguado um fantasma vagando pela casa, né? Mas se aplicarmos essa linguagem de ramos, eu imagino que esse morto represente o encerramento de uma fase, certo? Um estado espiritual que chegou ao fim. Precisamente. É vital desmistificarmos isso logo de cara. Na linguagem cabalística e estrutural do texto, a morte de alguém representa o término de um grau de consciência. Um grau inteiro. Isso. Pense no fim de um ciclo importante na vida de quem nos ouve agora. Um projeto que se encerrou, uma mudança drástica de carreira, ou até mesmo a perda de uma fonte de inspiração que antes movia todas as ações dessa pessoa. Nossa, sim. Aquele momento em que o chão some. Exato. Quando essa luz, essa energia vital se retira, ela não simplesmente evapora. Ela deixa um vazio estrutural, um resquício que a tradição chama de reshimo. Reshimo? Isso. E é por isso que os números citados na história de Rav Yehuda não são um mero detalhe literário. Eles representam uma geometria muito específica do sistema interno, imagino. Porque são sempre os mesmos números, 7 e 10. Sim, esses números carregam pesos muito específicos. O número 7, por exemplo, ele cobre as qualidades emocionais que vão de Chesed, que poderíamos traduzir como aquela bondade expansiva, a doação pura, até Malchut, que é a manifestação final, a recepção concreta na realidade material. Então, ok. Então, o 7 é o aspecto emocional completo. Exatamente. Já o número 10 representa o que a tradição chama de Sefirot, que são os 10 canais ou filtros completos pelos quais nós experimentamos toda a realidade. Sem o número 10, sem essa dezena, não existe um recipiente completo capaz de segurar e processar uma transição. Então, Rav Yehuda não estava apenas cumprindo uma tradição passiva de luto. Ele estava, na verdade, reorganizando um sistema que havia entrado em colapso. É a manutenção do sistema. Trazendo isso para a dinâmica das nossas vidas, isso mostra como, ao perdermos uma fase importante ou uma inspiração criativa, o isolamento é o pior caminho possível. Nós precisamos dessa estrutura completa, a dezena, o coletivo, uma rede de suporte bem estruturada para estabilizar o nosso sistema interno e integrar o que foi perdido. Perfeitamente colocado. Então, tranquilizar o morto significa dar o contorno correto, a forma exata para aquele estado emocional que acabou de terminar, para que o resto se acomode de vez. E se essa acomodação não acontece no coletivo, a mente individual entra em curto-circuito. O resquício daquela fase passada precisa dessa ordem para que o sistema volte ao equilíbrio e libere o espaço para o novo. Faz todo sentido. E isso nos conecta direto ao próximo debate que os sábios travam no texto, que é uma questão bastante peculiar.
Eles discutem até quando o morto ouve. Assim, essa parte. Um grupo argumenta que o falecido tem consciência de tudo até que o túmulo seja selado de vez com a pedra. E o outro grupo discorda e afirma que a consciência dura até que a carne se decomponha inteiramente. O que, mais uma vez, assusta quem lê. O que novamente soa como um conto super macabro, a imagem do morto lá ouvindo as conversas enquanto a carne se desfaz na terra. Mas pensando em equivalências de forma, se a carne representa a matéria pura, o nosso desejo de receber, e a consciência representa a nossa intenção. A discussão aqui é sobre o tempo de vida de um desejo antigo. Correto. O debate real parece ser sobre o quanto um estado que já acabou continua puxando a nossa atenção. É a exata tradição sistêmica. Quando os sábios debatem o túmulo e a carne, eles estão analisando até que ponto um desejo antigo continua ditando o comportamento da nossa mente, mesmo depois que a motivação principal simplesmente evaporou. Nossa, isso é muito profundo. A pedra selando o túmulo significa o marco temporal em que o sistema reconhece formalmente o encerramento daquela fase. É como assinar os papéis de uma demissão, sabe? Ou o fim oficial de um contrato. A burocracia do fim. Exato. Já a decomposição da carne aponta para um processo muito mais longo. A dissolução total e lenta da vestimenta emocional e material daquele desejo. É um debate sobre o apego invisível. Até que ponto ainda operamos influenciados por algo que, estruturalmente, já deveria estar inativo? Exatamente. Essa ideia de que a intenção original acaba se desgastando ou sendo corrompida explica muito bem a parábola seguinte do texto. O Talmud narra a história de um rei de carne e osso que empresta roupas reais lindíssimas aos seus servos. A famosa parábola das roupas. Isso. Os servos sábios guardam essas roupas com cuidado absoluto numa caixa. Já os insensatos usam as roupas para os trabalhos cotidianos e acabam sujando tudo. E aí, quando o rei exige as roupas de volta, ele elogia os sábios, dizendo que as roupas podem voltar ao depósito e eles podem ir para casa em paz. Mas, com os insensatos, o rei decreta que as roupas sujas devem ir para o lavandeiro e que esses servos devem ser mandados para a prisão. Lendo assim de forma rápida, é muito fácil ler isso como a clássica narrativa punitiva de céu e inferno, de recompensa e castigo. Se conectarmos isso a um panorama maior, é exatamente nesse ponto que a leitura literal cria as maiores distorções e afasta as pessoas do real significado. Porque parece muito humano, né? O rei punindo quem sujou a roupa. Sim, mas o rei, nessa linguagem, ele representa a raiz de toda a realidade, a força de doação do universo. Essa força não possui sentimentos humanos de raiva ou vingança, portanto, não está fazendo uma birra porque a roupa voltou manchada. Claro. A Cabala não trabalha com a ideia de punição retributiva. Trata-se da lei de equivalência de forma. A roupa que é emprestada é a intenção divina pura, a capacidade inata de doar, de se conectar ao fluxo superior. O que significa que sujar a roupa seria usar a nossa existência, o nosso tempo e os nossos desejos mais vitais apenas para propósitos egoístas, para absorver tudo para si mesmo, sugando o sistema. Sim, o desvio completo da intenção original. Quando ocorre essa disparidade enorme entre a forma pura que o sistema nos fornece e o uso altamente autocentrado que fazemos dela, a estrutura inteira precisa se reequilibrar. Não há ninguém lá em cima com um martelo castigando as pessoas. É mecânica pura. O que sugere que a lavanderia e a prisão não são lugares literais de tormento pós-morte, repletos de fogo e sofrimento eterno. De forma alguma. São processos estruturais de purificação e restrição, o que na tradição é amplamente conhecido como Tzimtzum. Tzimtzum, a restrição. Isso. A prisão não é uma cela com grades de ferro. É a limitação do uso daquele desejo egoísta. É quando a pessoa tenta realizar algo puramente para o próprio ego e de repente sente que as portas da vida simplesmente se fecham. E o lavandeiro é o processo corretivo. Como assim?
quando há sofrimento contínuo ou aquela sensação de bloqueio existencial onde nada flui, a vida não vai para frente, isso é o sistema restringindo a operação daquele desejo até que ele seja lavado. Ou seja, até que a intenção por trás dele seja limpa o suficiente para restaurar a equivalência de forma com a raiz. Uau! Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o texto começa a catalogar os 3 estados de existência dessas almas após esse processo de lavagem, e usa imagens profundamente vívidas. Imagens fortíssimas. O Talmud menciona que os justos encontram paz absoluta e suas almas repousam sob o trono da glória, no chamado feixe da vida. No extremo oposto, as almas dos ímpios não encontram paz alguma e são arremessadas por anjos violentos de um lado para o outro do mundo, como pedras numa funda. E há ainda um terceiro grupo, que são os medianos, entregues a um anjo misterioso chamado Duma. Pensando na nossa jornada diária de quem está nos ouvindo, imagino que o ímpio na funda seja a mente operando puramente no modo egóico de sobrevivência, certo? Sem constância nenhuma. Essa é a leitura exata. O ímpio, estruturalmente falando, não é um vilão clássico de novela que gosta de fazer o mal. É a representação de uma mente e de um desejo que operam exclusivamente para receber para si mesmos. Pensando só na própria satisfação. E qual é a consequência sistêmica inevitável disso? Esse ego nunca tem repouso. Ele oscila de forma brutal entre a euforia extrema, quando consegue o que quer, e o desespero absoluto, quando sente a menor falta. Essa é a funda... Ele é arremessado de um lado para o outro. A pessoa é arremessada de um extremo ao outro por forças emocionais opostas, sempre dependendo do estímulo externo. É um ciclo viciante de picos de dopamina, seguidos de grandes abismos. É o pêndulo da mente humana totalmente fora de controle. Sem um ponto de equilíbrio no meio, a oscilação acaba destruindo o sistema por exaustão. E o oposto disso, o estado dos justos sobre o trono da glória, representaria a conquista desse caminho do meio, doação. Ele construiu ativamente a linha média. Estar sob o trono da glória e no feixe da vida significa que essa consciência parou de oscilar na funda do egoísmo e se integrou à ordem permanente do universo. Que bonito isso. Há uma estabilidade de forma, mas como em todo modelo realista, a grande maioria não está nem no trono da glória com os justos, nem sendo atirada na funda de forma caótica com os ímpios. E aí entra o terceiro estado, os medianos, entregues a Duma. E convenhamos, a imensa maioria da humanidade se encontra exatamente nesse meio termo, tateando no escuro, tentando acertar e evoluir. Pelo que as raízes da palavra indicam, Duma tem relação com silêncio, não é? Tem sim. Como isso afeta quem está no meio do próprio desenvolvimento pessoal? A palavra Duma está intimamente associada ao silêncio e a um estado profundo de suspensão. O mediano é aquele que já não é governado de forma cega pelo ego, a ponto de viver eternamente na funda, mas que também ainda não construiu a intenção necessária para a estabilidade inabalável do justo. Ele está no meio do caminho. O sistema, então, o coloca em pausa. E para qualquer pessoa engajada no autoconhecimento, a compreensão desse mecanismo simplesmente muda o jogo. Imagine um profissional que sempre foi brilhante e, de repente, sente uma secura imensa, um bloqueio criativo terrível onde nada inspira, uma sensação de estagnação total. A reação normal da gente é o pânico, né? Com certeza. A crença de que a carreira acabou ou que se falhou miseravelmente em alguma coisa, nós tendemos a achar que a ausência de movimento é um castigo ou um defeito na nossa capacidade. Mas sob a ótica da Kabbalah, não é um defeito de forma alguma. É Duma. É o sistema em modo de espera, em stand-by. A estrutura suspende temporariamente o movimento externo para forçar a mente a se reorganizar internamente, a fim de prepará-la para o próximo nível de maturidade. É um silêncio obrigatório para o crescimento estrutural. Impressionante. E o texto traz, no meio de toda essa abstração maravilhosa, um balde de água fria impressionante sobre a materialidade, porque ele avisa categoricamente o seguinte: até o corpo dos justos vira pó. O que me soa como uma perda total e inevitável da forma original. A biologia não é poupada de jeito nenhum.
O pó seria uma espécie de retorno à estaca zero da matéria, certo? O apagamento completo da vestimenta física anterior. Sim, e essa declaração pulveriza qualquer idolatria pela matéria. O sábio pode ter a intenção mais elevada e purificada de todas, pode estar lá no trono da glória, mas a biologia segue as leis restritas do seu próprio nível de existência. Tem que decair. A verdadeira continuidade existencial, segundo essa visão, não reside na preservação do corpo, mas na forma e na intenção estrutural que foi lapidada através das experiências vividas. A carne precisa ceder espaço, ela precisa voltar à estaca zero, o que perdura é apenas a matriz intencional. Que prepara perfeitamente o terreno para a história surreal dos coveiros que o texto traz. Ah, essa história é maravilhosa. O Talmud narra que cavadores esbarram acidentalmente na sepultura de Rav Ahai e, para o choque deles, o corpo de Rav Ahai estava intacto. Não só intacto, como o próprio Rav Ahai dá uma bronca neles por o terem acordado. Exato, ele fala com os coveiros. Quando os coveiros questionam como ele contrariou a regra inquebrável de que todos viram pó, Rav Ahai responde recitando o livro de Provérbios, dizendo: um coração tranquilo é a vida do corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Na superfície, de novo, parece que fala sobre deterioração física, mas traduzindo para nossa engenharia da alma que estamos fazendo hoje, o osso não é o esqueleto biológico, certo? Nunca é. O osso, ou etzan no hebraico, denota a essência, a estrutura mais profunda e sólida do nosso desejo de receber. É a viga mestra sobre a qual a nossa psique inteira se sustenta. Quando o texto fala sobre a inveja, ele não está se referindo apenas a cobiçar o carro do vizinho ou a roupa do outro. É algo mais profundo. Muito mais. Refere-se àquela força destrutiva e corrosiva da comparação puramente egoísta. Quando a fundação das nossas ações se baseia em competir furiosamente com o outro, focando na diminuição alheia para elevar o próprio status social ou espiritual, essa inveja literalmente corrói e apodrece a estabilidade. O osso se desintegra. Isso. Em contraste, o coração tranquilo que ele menciona é a estrutura que opera baseada na lei de equivalência de forma, sem o atrito desgastante da comparação egóica. É importante pontuar também que a inveja tem nuances. Se estivermos inseridos naquela estrutura coletiva, a dezena que nós mencionamos lá no início do mergulho, a inveja pode operar de maneira completamente oposta, não é? Ver o avanço e a doação do outro no grupo pode ser o exato gatilho que nos instiga a querer nos doar mais também. É a chamada inveja dos sábios. Isso. Nesse caso, a energia invejosa não apodrece os ossos de jeito nenhum. Ela expande o recipiente. Exatamente. É a diferença crucial entre a inveja restritiva, que quer aniquilar a luz do outro para ficar no topo absoluto, e a inveja positiva, que aumenta a sabedoria geral. A energia estrutural base é a mesma, mas a intenção por trás dela é o que determina se ela vai preservar a sua essência ou reduzi-la a cinzas. Então, o que tudo isso significa quando chegamos na obrigação universal de retornar ao pó? O próprio Rav Ahai acaba admitindo aos coveiros ali na história que, sim, até os justos precisam virar pó. Mas ele adiciona um detalhe fascinante. Ele diz que isso acontece apenas 1 hora antes da ressurreição dos mortos. Como nós devemos interpretar essa ressurreição e esse retorno obrigatório ao zero? É essencial abordar o conceito de Triyat Hametim, a ressurreição dos mortos. Mais uma vez, deixando totalmente de lado o viés de zumbis saindo da Terra, nós estamos lidando com a mecânica da evolução humana em níveis muito profundos. A ressurreição é o exato momento em que um desejo é recriado sob um paradigma muito superior ao anterior. E o pó? O retorno ao pó, que na Kabbalah nós chamamos de bitul, significa a anulação completa e total da estrutura anterior. Para que um software mental e espiritual totalmente novo e mais complexo seja instalado, o sistema operacional antigo precisa ser anulado. O pó representa a matéria-prima básica do desejo, limpa sem qualquer restrição ou forma limitante do passado. Para as pessoas que nos escutam, isso traz um alívio gigante.
ressignifica demais aqueles períodos terríveis e prolongados de vazio total, aquelas depressões criativas profundas onde a vida simplesmente perde qualquer rastro de sabor ou direção. A sensação não é mais de um fracasso definitivo. Longe de ser fracasso. Na verdade, a mente está apenas retornando ao pó para receber uma atualização de software. O vazio não é o fim da linha. Ele é o laboratório de reconstrução. Se o sistema exige a dissolução estrutural para depois permitir a expansão, a queda faz parte integral e necessária do desenho inteligente da vida. Não existe possibilidade de renascimento sem passar pela desconstrução da forma anterior. É o pré-requisito universal da evolução sistêmica operando dentro da nossa própria consciência todos os dias. Maravilhoso. E isso desemboca na última grande controvérsia do texto de hoje. O Talmud apresenta um apóstata que levanta um questionamento de pura lógica sistêmica. Ele chega e pergunta aos sábios: vocês afirmam que as almas dos justos já estão no trono da glória? Sim, questionamento lógico. Mas se é assim, como é que a médium de Endor, na famosa história bíblica, conseguiu invocar o profeta Samuel usando feitiçaria? Se a estrutura dele já estava consolidada e elevada lá no trono, como ele pôde ser invocado e trazido de volta para cá? E a resposta dos rabinos usa uma métrica temporal incrível. Eles sequer debatem o evento em si da feitiçaria. A resposta de uma precisão técnica deslumbrante. Eles não perdem um segundo discutindo a moralidade da necromancia naquele momento. Eles aplicam a regra estrutural nua e crua. A invocação só foi possível porque estava dentro de um prazo exato de 12 meses após a morte. 12 meses cravados. Durante esse ciclo de 12 meses, o texto explica que a estrutura corporal permanece e a alma sobe e desce oscilando continuamente. Só depois que esses 12 meses se esgotam completamente é que a conexão com a forma antiga é cortada e a alma ascende de modo definitivo. O que nos leva à conclusão óbvia de que não estamos lidando com um calendário civil de 365 dias. O número 12 é puro simbolismo de transição completa. E a metáfora da alma subindo e descendo descreve perfeitamente as ondas do luto ou daquela nostalgia extrema. Descreve o nosso luto interno, exatamente. Um dia a gente acorda e parece que o passado, aquele ex-parceiro, aquele emprego antigo, aquela fase boa, está tão vivo e intenso que a gente pode quase tocar. O estado desceu. No dia seguinte, sentimos uma distância imensa e silenciosa sobre o mesmo assunto. O estado subiu. É a instabilidade do próprio ser tateando na tentativa de se readaptar ao vazio. Isso levanta uma questão importantíssima sobre a fricção natural desse processo. Porque 12 meses representam um ciclo estrutural inteiro com 12 etapas ou níveis que precisam obrigatoriamente ser atravessados. O resquício, aquele réstimo que falamos antes, ele não se desfaz magicamente no estalar de dedos. Leva um ciclo. E há um perigo aqui. O que acontece se nós tentarmos pular esse ciclo de 12 estágios? E se a gente forçar uma superação rápida? Se tentarmos apagar a perda, ignorando completamente o processo estrutural dos 12 meses? Tentando, voltar ao normal no mês seguinte como se nada tivesse acontecido. O sistema entra em falha crítica. A pessoa simplesmente não integra a experiência. Aquela oscilação de subir e descer fica presa, fica reprimida no sistema, gerando desequilíbrios sistêmicos muito maiores e mais graves no futuro. Vai estourar em outro lugar. Inevitavelmente, o processo tem que se esgotar naturalmente até que a fase anterior se funda com a raiz primária e ascenda de vez ao trono da glória. A partir desse momento, a experiência não opera mais de forma autônoma dentro de nós. Ela não pode mais ser invocada pela nossa mente para nos assombrar da maneira como acontecia antes. Ela se torna o alicerce absoluto, a fundação silenciosa e forte de quem somos hoje. A dor inicial da ruptura ao atravessar esse ciclo completo é traduzida e consolidada na sabedoria que passa a nos sustentar. É uma inversão de perspectiva muito profunda de tudo que vimos até agora hoje. O que inicialmente parecia um registro arcaico e sombrio lá no Tratado Shabá 152b, repleto de tumbas seladas, roupas sujas, anjos violentos em fundas cósmicas e necromancia,
revela-se um mapa extremamente compassivo e preciso do amadurecimento psicológico e espiritual humano. O manual de como operar a vida. Cada término que vivenciamos não é o fim. É apenas a mecânica do universo retirando temporariamente a luz para que possamos recriar o nosso recipiente e o nosso desejo de forma mais limpa, menos autocentrada e totalmente livre das garras da inveja corrosiva. Os nossos erros, as nossas pausas forçadas em Duma, os retornos ao pó, nada, absolutamente nada é desperdiçado. E o trabalho duradouro só se estabiliza em conexão autêntica com os outros, operando naquela estrutura coletiva da nossa dezena. Impecável! E para concluirmos, eu gostaria de deixar uma última reflexão que não foi explorada diretamente nos debates centrais de hoje, mas que se esconde ali na genialidade desse texto maravilhoso. Foi pontuado que, mesmo para os justos, o retorno à estaca zero, virar pó, é obrigatório, mas que isso ocorre exata e propositalmente 1 hora antes da ressurreição. A tal da 1 hora. Na nossa linguagem cabalística, hora não é a contagem de um relógio mecânico. É a descrição de uma transição intensa, um limiar crítico de grau. E a provocação para nossa audiência que eu deixo é esta. E se os momentos de maior colapso nas nossas existências, aqueles instantes em que a sensação é de desintegração absoluta, em que nos vemos completamente reduzidos ao pó, e se tudo isso não for uma tragédia, nem um defeito de percurso? E se for a chave de tudo? E se a sensação de desmoronar por completo não for o tão temido fundo do poço, mas exatamente o gatilho mecânico inegociável, aquela 1 hora exata que antecede e permite, obrigatoriamente, a maior revolução de consciência e o maior despertar de toda a sua vida? A destruição da forma, muitas vezes, é a exigência imediata do próprio sistema para o seu renascimento. É uma lente completamente transformadora. Fica esse convite silencioso para que cada um de nós observe os próprios fantasmas internos, as demissões, os encerramentos de ciclo e os esvaziamentos que sofremos sob essa ótica magnífica da engenharia da alma. Tudo, absolutamente tudo, é a matéria-prima essencial para sua próxima atualização de software. Muito obrigado a todos que acompanharam esse mergulho e por estarem sempre desbravando o desconhecido com a gente. Um grande abraço e finalizamos por aqui a nossa análise de hoje.